Deus hoje vai mostrar para nós a sua grande mão, o seu grande poder, e Ele vai operar maravilhosamente nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Só que nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, pessoal. Nós precisamos nos manter firmes na nossa fé. Haja o que houver, venha o que vier. Nós temos que entender que a fé, ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A Bíblia diz, por ela nós estamos de pé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, e que Deus se agrada da nossa fé. Mediante a sua fé, você pode estar recebendo das mãos poderosas do nosso Deus. E Ele quer operar, Ele quer fazer, e hoje é o seu dia, no nome de Jesus. Amém? Vamos começar em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, bota aí no telão para mim, por favor, se for possível, eu agradeço. Diz assim, Hebreus 11, o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Deus agrada da nossa fé. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Creia em Deus para qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque não há nada nesse mundo que o nosso Deus ele não possa fazer. Eu já vi Deus operar grandes milagres. Desses milagres que a gente conta na televisão, eu já vi Deus operar pessoas que entraram na igreja completamente cegas e saíram enxergando, saíram curadas. Quem fez isso? O homem? Não. Quem faz milagres não é o homem. Quem é que faz milagres, gente? É o nosso Deus. É Ele quem faz milagres, é Ele quem opera maravilhas, é Ele quem faz tudo o que nós estamos precisando ou venhamos a precisar no momento futuro. Só que, às vezes, qual é o nosso erro? A gente enfrenta uma dificuldade ou, às vezes, um desafio na vida, e a gente, ao invés de usar a nossa fé, vamos nos afastando da fé e entramos numa racionalidade fria, vazia, sem propósito nenhum, quando, na verdade, deveríamos usar sempre a nossa fé. Usar a nossa fé para quê? Para desfazer as obras do diabo. Usar a nossa fé para quê? Para expulsar os demônios. Usar a nossa fé para combater as doenças, combater as enfermidades, combater as misérias, combater o mal, o flagelo que tenta se abater contra determinadas pessoas. Tudo é pela fé. É como eu já vos falei. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé nos faz estar de pé diante de qualquer desafio. A nossa fé agrada a Deus, a nossa fé recebe de Deus e nós andamos por fé e não por vista. Então entenda isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Mas por quê? Porque é necessário, é fundamental que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O que é ser galardoador? Recompensador. E Deus tem recompensas lindas para você. Agora, a sua fé precisa estar em alta. Você precisa manter-se sempre acesa, sempre ligado em Deus na sua fé. Aí você consegue receber as bênçãos da mão do Senhor. Amém?
o capítulo 10, o versículo 38, por favor. Hebreus 10, 38. Olha o que diz o texto sagrado aí. Mas o justo viverá. Viverá de quê mesmo, gente? Da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquela pessoa que recua diante dos desafios da vida. Ah, porque surgiu uma dificuldade, mas espera aí. Deus é comigo nos melhores momentos da minha vida, mas nos piores momentos da minha vida, Ele também está comigo para adestrar as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra e me dar completa vitória. Agora, eu só preciso me manter na fé. Esse é o tema da mensagem. A fé é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Deus só vai agradar de você, ou você só irá agradar a Deus mediante a sua fé. Não é por méritos, não é por merecimento, não é por sermos perfeitos, mas por sermos sinceros e verdadeiros na nossa fé. Nós confiamos que Deus está conosco, nós confiamos que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara. E essa confiança, essa fé agrada a Deus e essa fé nos faz nos manter firmes diante de qualquer dificuldade que sobrevém às nossas vidas, em qualquer área da vida. Amém, igreja? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos lá para Êxodo, capítulo 14, do versículo 9 ao 15. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó. Olha que situação, né? O inimigo do povo de Deus, à época, o Faraó, não quis perder essa mão de obra gratuita, escrava. Então se armou e foi no encalço, com o intuito, talvez, de trazer todo esse povo de volta à escravidão ou até mesmo matar todo mundo, destruir a todo mundo. E, naturalmente falando, qual foi a reação dos filhos de Israel? Porque eles estavam encurralados, eles estavam num beco sem saída. De um lado, as montanhas, à frente, o Mar Vermelho, atrás, o Faraó com um exército bem armado, bem aparelhado, com fúria. Viria para destruir todo mundo, pessoal, ia ser uma carnificina. E diante dessa situação, os filhos de Israel, eles se apavoraram, eles se desesperaram, eles ficaram com medo de morrer ali, não tinha mais jeito, não tem escapatória. Mas olha o que diz o versículo 13, por favor. O versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Você vai encontrar essa expressão na Bíblia Sagrada 365 vezes. Não temas para cada dia do ano. Deus quer que vivamos uma vida sem medo, sem temor, que andemos de cabeça erguida diante de toda e qualquer situação, que sejamos confiantes nele. O Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai guerrear a minha guerra, o Senhor vai me dar a força necessária, a habilidade necessária. Deus, o Senhor vai me tirar desta situação, aonde naturalmente falando não tem um escape, não tem uma saída, não tem uma solução. É o Senhor quem vai operar, é o Senhor quem vai fazer. Deus, essa é a minha fé. E quando você age pela fé, age com confiança, você não recua, e Deus é contigo para lhe garantir a vitória, para lhe garantir a bênção dele sobre a sua vida, confirmando assim a palavra. Eu quero que vocês entendam, a situação
de Moisés era a mesma situação de todo o resto do povo de Israel. O cenário para Moisés era o mesmo. Ele também viu as montanhas, ele também viu à sua frente o Mar Vermelho e o faraó com seu exército poderoso, bem armado, bem aparelhado, em fúria, vindo em sua direção. O povo ficou com medo e gritou. O povo se apavorou, se agitou, mas Moisés, homem de Deus, ele viu de maneira diferente. Moisés, diante de todo esse caos aparente, ele viu o livramento que Deus iria operar, ele viu a obra que Deus iria fazer. E às vezes nós perdemos isso de vista, irmãos. Estamos mais para o lado do povo, desesperados, aflitos, com medo, preocupados, ansiosos, ficando doentes diante de uma situação, quando na verdade, deveríamos confiar no nosso Deus de todo o nosso coração, porque não há beco sem saída. Você não estará tão encurralada, que Deus não possa te dar o escape, o livramento desta situação. Eu já vi casos de pessoas que estavam desenganadas pela medicina, estavam morrendo de câncer, se agarraram à sua fé, se agarraram à palavra de Deus, creram e venceram a luta contra o câncer, o maldito câncer. Deus as curou, hoje estão vivas e gozando de perfeita saúde. Não é um caso, nem 2, nem 10, são centenas, milhares de casos assim. De pessoas que não negociaram a sua fé, não abriram mão da sua fé, não deixaram de crer, de acreditar, mesmo diante de desafios, naturalmente, humanamente falando, impossíveis, mas elas agiram por fé e não por vista. Elas viveram daquilo que elas acreditavam em seu coração e não colocaram os olhos na situação impossível, não. Olharam para Deus e venceram a batalha. A situação era a mesma, guarde o que eu estou te falando. Só que o homem de Deus, ele viu aquela mesma situação de maneira diferente. E o homem de Deus sempre vai enxergar o que outros não estão enxergando. E o Moisés, ele enxergou o seguinte, ele disse, Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Por quê? O povo estava desesperado, um alvoroço. Numa gritaria, vamos morrer todo mundo. Estai quietos e vede o livramento de quem? Do Senhor, o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Enquanto o povo, com medo, só via a morte e a destruição, enquanto o povo, tomado pelo desespero, só viu que não tinha jeito, Moisés disse, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai dar o livramento. E a pergunta é, Deus honrou a fé de Moisés, sim ou não? Sim. Deus sempre vai honrar a sua fé. Irmãos, eu já tomei conhecimento de casos da pessoa estar respirando com auxílio de aparelhos e a família ser chamada para assinar os documentos autorizando a junta médica a desligar os aparelhos, e a pessoa se agarrou a uma fé
sobrenatural, disse: doutor, respeito a colocação de vocês, mas eu queria que o senhor me desse, uma oportunidade de colocar a minha fé em ação. Eu creio em Deus, eu estou em oração e creio que Deus vai intervir, que Deus vai fazer. Irmãos, e de uma forma inexplicável, porque milagres não se explica, de uma forma inexplicável, a pessoa saiu dessa situação. Era o fim, era a morte certa, mas alguém creu de forma diferente, alguém acreditou de maneira diferente, alguém colocou a fé em ação, e essa fé lhe deu uma grande vitória. Deus operou um grande livramento. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Não fique desesperado só porque você se encontra numa situação que aparentemente não tem saída. Aparentemente você está encurralado, não há o que fazer. Continue crendo, continue firme na sua fé, continue na presença de Deus. Alguma coisa sobrenatural, alguma coisa extraordinária, Deus vai fazer e vai livrar você desta situação no nome do Senhor Jesus. Apenas creia, crê somente. Você quer um outro exemplo? Jairo, ele era o príncipe ou principal da sinagoga, mas ele estava com um problema em casa que ele não tinha condições de resolver. Ele tinha condições de resolver aquele problema? Não tinha. A sua filhinha estava à morte. E Jairo, com certeza, ele ouvia falar dos feitos e das obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esse homem fez? Ele era uma figura pública, ele era muito conhecido, ele era o principal da sinagoga, mas ele foi até o Senhor Jesus, prostrou-se diante de Jesus, rogando que Jesus fosse à sua casa. E enquanto ele estava fazendo isso, chegou alguns da casa de Jairo e disse: olha, a tua filha já está morta. A pior notícia que um pai pode receber, que uma mãe pode receber. Essa é daquelas notícias que bambeia as pernas. E Jesus, na mesma hora, olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. E a menina, ela reviveu. Jesus levou a vida para aquela casa. Jesus afastou o espírito de morte e ele quer fazer o mesmo. Mas o problema, irmãos, é a dúvida que gera o medo, e o medo gera o desespero, e a pessoa se apavora, se precipita, faz bobagem, deixa de confiar, age por conta própria e acaba se atrapalhando, porque não deixou Deus fazer a obra. De que maneira você está vendo? Qual é a visão que você está tendo dessa situação? Eu aprendi o seguinte: não são os desafios da vida que nos derrotam, mas sim a forma, a maneira com que nós os encaramos, os enfrentamos. Se nós enfrentarmos com fé em Deus, colocando Deus à frente, meu irmão, para Deus tudo é possível, não há nada que Deus não possa fazer, e no nosso caso, Ele quer fazer. Todas as promessas de Deus, todas elas têm em Jesus Cristo, nosso Senhor, o sim, e por Ele o amém, são para nós, e nós precisamos tomar posse, segurar essas promessas, se agarrar a elas pela nossa fé, pela nossa fé. Não é ficar vendo a morte, a destruição, o mal se aproximando, você em desespero, sem comer, sem dormir, se estressando, passando estresse para a família, contagiando outras pessoas com seu medo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você entregue a causa nas mãos dele, confia nele
e descansa o teu coração. Senhor, eu creio e vou continuar crendo até o fim. Essa porta vai se abrir, esse caminho vai se abrir. Em nome de Jesus, esse milagre vai acontecer, essa bênção vai chegar. Essa é a nossa fé, é a nossa atitude positiva e não negativa. Está cheio de gente que tem uma atitude negativa, irmão. Imagine se Jairo tivesse tido uma atitude negativa diante da notícia: tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito, Jairo acabou. Jesus disse: Jairo, crê somente. Ô meu irmãozinho, eu sei que Deus tem algo lindo para você hoje aqui. E eu quero unir a minha fé com a sua, porque eu sou pregador da fé, e eu vou orar com você e por você, e algo miraculoso, sobrenatural vai acontecer. Você vai sair daqui com a fé em alta e o melhor, com a bênção de Deus nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então preste atenção nisso, ó. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. A versículo seguinte, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deixa Deus operar. Amém? E qual era a ordem de Deus a esse povo? Era para eles se entregarem a Faraó, era para eles pararem, ficarem congelados de medo e desesperados. Qual era a ordem de Deus? Versículo 15, aqui eu já vou encerrando, tá? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Presta atenção. Dize aos filhos de Israel que marchem. Tem que marchar, irmão. Você tem que ir em rumo àquilo que Deus tem para você. Tem que ir na direção daquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas há gigantes na terra, mas Deus é maior do que todos esses gigantes juntos. Ah, pastor, mas tem muitos inimigos ferozes, tem muitos inimigos furiosos que querem nos impedir. Deus é maior do que todos os nossos inimigos juntos. A gente só precisa crer de todo o nosso coração e deixar Deus fazer a obra. Pare de sofrer, irmão, pare de chorar, pare de ficar se lamentando, pare de ficar contando sua vida e seus problemas para todo mundo. Vai a Deus, você tem um Deus que é com você, um Deus que pode tudo, pode resolver qualquer problema. É uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise na saúde, qualquer problema que você estiver enfrentando, vai a Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar a vitória. Mas não seja uma pessoa negativa. A gente está, ultimamente, eu tenho me incomodado com isso. Muita gente com um discurso de derrota na sua boca, um discurso negativo. Não tem jeito, não vai dar, não vou conseguir, está ruim, está difícil. Não pode ser assim. Nós não podemos ser pessoas negativas. Nós somos pessoas da fé. No meu caso, eu sou pregador da fé, eu prego a fé em Deus, e para quem tem fé, tudo é possível. E você não pode esquecer que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé, uma pessoa que foi chamada para andar por fé, para viver pela fé, para buscar a Deus pela sua fé, para ter comunhão com Deus pela sua fé. Tem que colocar a sua fé em ação. Amém? Então a ordem era para recuar? A ordem era para quê? Marcha, avante, vá em frente, não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que se retiram. Continue lutando, continue na peleja, continue na guerra, vai sempre em direção àquilo que Deus tem preparado para você, e é coisas lindas, grandes maravilhas. Amém? Versículo seguinte, o 31, do mesmo capítulo, por favor. Estou acelerando para dar tempo, tenho muita coisa para fazer hoje aqui. O 31.
Diz assim, olha o texto. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Preste atenção nessa expressão. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. O que significa isso? Poder, proteção, intervenção divina na vida de todas aquelas pessoas. E o que mais? A ação de Deus. Mas uma ação poderosa. Não foi pouca coisa que Deus fez. Desde o início desse processo de libertação, um dos grandes milagres, uma das grandes maravilhas foi a abertura do Mar Vermelho. Ali ficou decidido a derrota de Faraó e todo o seu exército. E ali a libertação, né? Podemos dizer, o Egito ficou para trás. É isso. Então, quando Israel viu, se alegrou, diz a Bíblia assim, ó, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. O que a Bíblia nos orienta? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Tem muita gente que não está prosperando por causa da incredulidade. Ela tem uma dificuldade enorme em crer no homem de Deus, em crer no profeta do Senhor. Ela não prospera por conta disso. Ela tem que prestar mais atenção ao que o homem de Deus, ao que o profeta do Senhor está falando, como Deus está usando para dar a orientação certa. E isso, quando você ouve e crê, meu irmão, e coloca essa fé em ação, funciona. Crede no Senhor vosso Deus, creia. Creia em Deus e lute com bravura contra essa doença, contra essa enfermidade. Não se entregue, não desista. Creia no Senhor, seu Deus, e lute com determinação para você alcançar dele a bênção da prosperidade, das riquezas, das portas abertas, porque Deus não tem nada contra você ser uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Às vezes a sua fé não está sendo exercitada. Irmãos, Deus só vai fazer aquilo que a gente exercitar a nossa fé. Se você exercitar a sua fé para a cura, você é curado. Se você exercitar a sua fé para prosperar, você prospera. Se você exercitar a sua fé para vencer qualquer situação, qualquer mal, para resolver qualquer problema, meu irmão, você vai ver a mão de Deus operar, a grande mão do Senhor. Deus quer mostrar o grande poder que Ele tem, a grande capacidade que Ele tem de mudar a sua história, de mudar a sua situação. Amém? Vamos para mais um exemplo rápido, sem delongas. Vamos lá para Juízes, capítulo 6, do 12 ao 14. Diz assim, então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que coisa. O Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. O Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, este ser poderosíssimo, ilimitado em poder. E Ele quer mostrar a grande mão dele aos teus inimigos, aos teus adversários. E com Deus você não irá perder batalha, nem hoje, nem amanhã, e nem um dia mais da sua vida. É só vitória, bênção. O que significa ser mais do que vencedor? É não perder batalha, você não vai perder. Pastor, mas a briga está muito violenta, né?
Meu irmão, seja um Josué, seja um Caleb. Eu estava estudando hoje sobre Josué e Caleb e eu percebi uma coisa. O Josué e o Caleb, eles já eram vencedores antes mesmo de entrarem na batalha. Eles falavam de forma positiva, eles afirmavam: certamente nós venceremos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Eles sobreviveram a Moisés, Josué entrou e fez o povo entrar, e Caleb, com 84 anos, sei lá, 85 anos, não lembro agora exatamente, ele diz: tal era a minha força naquela época, tal é agora. Para entrar, para sair, me dá o que é meu, que eu vou buscar, eu vou tomar posse. E às vezes falta isso em nós. A gente vai perdendo essa confiança, vai se afastando dessa fé, dessa certeza, dessa convicção de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, irmãos. Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com você para te ajudar, para guerrear suas guerras, para lhe dar vitória. Não desista da vida, não desista desse sonho, desse projeto, não desista da bênção que Deus tem para você, daquela palavra que Ele deu para você no dia que você veio à igreja, pastor foi usado por Deus, a revelação veio, falou ao seu coração. Se agarra a essa palavra: Senhor, o Senhor me deu uma palavra e o Senhor vai cumpri-la, vai confirmá-la na minha vida, no nome de Jesus. Amém? O Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. O que mais? Pode seguir. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ou seja, na cabeça de Gideão era inadmissível o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, este Deus poderosíssimo, ser com ele ou com Israel, e eles perderem batalha. Mas o que chamou a atenção de Deus e Gideão? Parecia ser ele um dos poucos, se não o único, que não estava aceitando aquela opressão, aquela situação imposta pelos midianitas. Tanto é que ele estava malhando o trigo aonde, gente? No lagar. É lugar de se malhar o trigo no lagar, gente? Não, lagar é lugar de se pisar uvas, mas ele estava ali para pô-lo a salvo dos midianitas, como quem diz: midianita nenhum vai levar o meu trigo, o produto do meu trabalho. E você não pode aceitar isso também não, irmão. Amém? Você trabalhar e trabalhar e trabalhar e não prospera e não vai para frente. Não consegue nem honrar os compromissos financeiros que assumiu. Não pode ser assim. Deus, eu quero a bênção da prosperidade. E diante dessa situação de quem não aceitava aquela situação imposta pelos midianitas, olha o versículo seguinte. Versículo seguinte, por favor. Então o Senhor olhou para ele e disse, olha o que Deus disse para ele e serve para nós: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia! Ô homem de Deus, levante-se para vencer. Amém? Ô mulher de Deus, levante-se para vencer. Deixa a tua fé sempre em alta, alimentada, nutrida. Mantenha-se firme na sua fé, ligado em Deus, porque com Deus você não vai perder batalha nenhuma nessa vida. No final de tudo, a bênção vai estar na tua mão e você vai dizer: glória a Deus, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, a grande mão do Senhor, Ele quer mostrar a mim e a você
e aos nossos adversários a sua grande mão, isto é, o seu poder, a sua proteção, a intervenção divina em nossas vidas, amém? Para nos garantir plena libertação. Deus quer que sejamos libertos. Deus não quer que você seja escravo de qualquer situação, seja ela qual for, né? A ação de Deus, o poder de Deus agindo e abençoando a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção. Josué e Calebe. Se inspire nesses dois personagens, nessas duas personagens da Bíblia. Eles eram vencedores antes mesmo de entrar em batalha. Não entre na batalha com medo. Não entre na batalha com dúvida. Entre na batalha sabendo que Deus é contigo e que você vai ganhar a sua vitória, vai receber a sua bênção. Amém? E seja uma pessoa positiva e não negativa. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia.